Amém? Todos acharam? Daniel capítulo 3. Então nós estamos fazendo esta série, né, sobre o livro do profeta Daniel. Hoje já é a quarta mensagem que nós estamos pregando. Hoje é dia 26 de março, né? Estou aqui dando as informações que o nosso irmão Carlos está filmando, então ele pede que a gente fale o dia, o número da mensagem, e aqui nós estamos na Igreja Cristã Herança de Fé. A gente tem compartilhado realmente esses vídeos, né? Tanto nas redes sociais, como eu tenho compartilhado também no meu blog. Então quem quiser assistir depois pode assistir. Então vamos ler Daniel capítulo 3, gente. Quero ler com vocês. Inicialmente eu vou ler do versículo 1 até o 7, tá? Depois nós vamos ler outros versos. Diz assim então: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura, isso dá mais ou menos 27 metros de altura, e 6 de largura, mais ou menos 3 de largura, 3 metros. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Até aqui, amém? Então nós já oramos pela palavra, né? Eu gostaria de falar então hoje, irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é sobre fidelidade, né? Eu até coloquei o seguinte tema: fidelidade a todo custo. Por quê? Quando o Senhor me deu essa mensagem, aqui baseada em Daniel capítulo 3, eu já preguei esse texto, abordando esse texto com outro prisma, né? Mas quando eu decidi fazer essa série de mensagens, eu comecei a enxergar esse capítulo aqui, né? Eu creio que Deus me deu essa graça de enxergar esse capítulo aqui da seguinte maneira: nós fazemos um paralelo entre a imposição que Nabucodonosor fez de que se adorasse a sua estátua, com a imposição que a sociedade na qual a gente vive impõe para que nós adotemos os seus valores. Vou tentar explicar melhor isso, tá? Bom, primeiro, vocês perceberam que o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele mandou fazer uma estátua, não é? Na verdade, na semana passada a gente pregou em Daniel capítulo 2 e a gente não gastou tempo para olhar para o sonho que o rei Nabucodonosor tinha tido, né? Que o profeta Daniel não só
disse para o rei qual era o sonho que ele teve e também disse qual era a interpretação do sonho. Então, na verdade, o rei ele teve um sonho em que ele viu, né, uma imagem assim, uma cabeça de ouro, né? Vocês devem se lembrar dessa visão, desse sonho do rei, né? Com essa região aqui, o tórax de prata e tal. E na verdade, aqui no capítulo 13, o que a gente tem? O rei Nabucodonosor, ele faz uma estátua de acordo com o sonho que ele teve no capítulo 2. Então ele tem a ideia de fazer uma imagem, uma estátua muito grande, né? De acordo com o sonho que ele havia tido no capítulo 2. Então veja que é uma estátua gigante, de 27 metros de altura. Eu não sei o que a gente pode comparar, mas é um prédio razoável, né? De 27 metros de altura. Aí fala côvados, né? Traduzindo para a gente, seria 27 metros, 3 metros de largura. E o rei, então, aí nos primeiros versículos que a gente leu, você viu, ele pede que todos os súditos estivessem ali, naquele local onde a estátua foi construída, né? Então todos os súditos tinham que estar ali, naquele dia marcado, naquela hora marcada. Foi uma festa que foi programada, uma grande celebração que foi programada ali, né? Então tinha banda de música, né? Vocês viram aí, falam vários instrumentos, a gaita, a cítara, etc e tal. Então tinha uma grande banda, uma grande orquestra lá naquele dia. Todos os líderes, os governadores, os prefeitos, né, as pessoas investidas em autoridade foram convocadas, todo o povo em geral foi convocado, todo o povo do império foi convocado para estar ali naquele dia. E se baixou uma ordem, que a hora que a orquestra lá, que a banda de música começasse a tocar, que todos teriam que se prostrar diante daquela estátua. E quem não se prostrasse ia ser lançado numa fornalha de fogo ardente. Então você imagina uma fornalha, né, com fogo ali ardente, né, bem aquecida. Quem não obedecesse, quem não se prostrasse diante daquela imagem, iria ser jogado naquela fornalha. Então é isso que está acontecendo aqui. E aí você vai ver que de fato o texto diz para a gente que quando os instrumentos começaram a tocar, as pessoas então se prostraram ali diante daquela imagem. Então, gente, veja, até aqui tudo bem, deu para entender, né? Então veja, ali foi uma imposição do rei, para que as pessoas adorassem a imagem que ele tinha feito. Ele, como rei, tinha essa autoridade, então ele impõe que as pessoas adorem aquela imagem. E a gente vive uma época hoje, esse contraste que eu queria fazer, esse paralelo que eu queria fazer. A gente vive uma época hoje em que a sociedade que a gente vive também muitas vezes quer impor certas coisas para a gente, meio que à força, como se a gente tivesse que se prostrar, como se a gente tivesse que se dobrar diante desses valores, diante desses princípios que a sociedade, né, que o mundo muitas vezes quer impor para a gente, para nós que somos servos e servas de Deus, né? Só para dar alguns exemplos, você conhece diversos, não dá para falar todos, então você vai aplicar para a sua vida de acordo com a sua realidade, com a sua vida. Mas a gente, por exemplo, especificamente falando, né, no Brasil, pelo menos hoje, nos países ocidentais em geral, né, você tem algumas coisas que se tenta impor para a gente à força. Por exemplo, a questão do aborto, né, as pessoas fazem de um jeito, a sociedade faz de um jeito, né, os defensores dessas coisas fazem de uma forma que, se você se posiciona contra, você passa a ser ridicularizado, você passa a ser um patinho feio, você é o peixe fora do aquário, né? Em determinados lugares onde você está, em determinados lugares onde você
se encontra, se você se posicionar contra certas coisas, nossa, o pessoal olha para você, não acredita que você é tão retrógrado, que você é tão conservador, né? O pessoal começa às vezes até a te ridicularizar, te discriminar por isso, né? Então, como disse uma vez um pastor, que eu vi uma expressão que ele usou, achei interessante, é a intolerância dos tolerantes, porque eles são tolerantes com tudo, menos com aqueles que não concordam com eles. Quando você não concorda com eles, aí eles, os tolerantes, se tornam intolerantes em relação a você, como se a gente não tivesse o direito de discordar, né? Então, você tem essas questões como o aborto, por exemplo, como a própria questão do homossexualismo, que é uma questão que está aí, né, sendo debatida a todo momento. Então a gente está vivendo um tempo que, assim, é como se a gente tivesse que aceitar a prática homossexual, né, à força. Então, como que a igreja tem que se posicionar, né? Eu penso dessa forma: nós temos que respeitar a opção sexual das pessoas. Cada um faz o que quer, não é verdade? Se a pessoa quer optar pelo homossexualismo, ok, é um direito que ela tem. Agora, eu também tenho o direito de dizer que eu não concordo com essa prática, certo? Você quer ser um homossexual? Seja feliz, mas eu não sou obrigado a aceitar a prática. Eu discordo. Você quer ter essa prática? Tenho, mas eu discordo dessa prática, né? É como uma posição política, não é assim que a gente fala, né? Se a pessoa quer defender uma posição política diferente da minha, eu respeito, mas eu discordo, né? O grande problema é que, para impor os valores para a gente, o pessoal, eles usam umas falácias, eles usam uns argumentos muito sutis. Por exemplo, a turma que milita a favor do homossexualismo, eles querem fazer a gente crer que o homossexualismo não é uma escolha, que o homossexualismo é uma questão genética. Então, se a sociedade engloba isso, que isso não é uma escolha, mas que é uma questão genética, então a gente tem que aceitar, né? Agora, quando você pensa que é uma escolha, aí tem a questão: eu respeito, mas eu discordo, não é? Esse assunto é um assunto polêmico, algum dia a gente poderia falar aqui, né? Eu até entendo que tem pessoas que têm uma inclinação, né, para o homossexualismo por diversas razões. Assim, cada caso é um caso, então são diversos os fatores que levam a pessoa a ter essa inclinação. Agora, dizer que isso é genético, dizer que isso é natural, aí eu não concordo, porque é totalmente contrário à natureza. E se esse pessoal consegue convencer a sociedade de que é uma questão natural, uma questão genética, aí todo mundo tem que aceitar mesmo, né? Agora, se é uma questão de escolha, então aí é diferente. Você quer escolher isso? Ok, escolha. Você tem essa liberdade. Eu discordo. Eu tenho direito de discordar, né? Mas a gente está vivendo um tempo, é isso que eu quero mostrar para vocês, que a sociedade vem de uma forma que ela quer impor goela abaixo da sociedade, inclusive da igreja, os seus valores, os seus princípios, né? E ai daquele que se levantar contra, ai daquele que tiver uma posição contrária, vai ser malhado, vai ser patrulhado, vai ser ridicularizado, né? Vide aí, né? Agora a gente está no meio dessa polêmica que está acontecendo agora, dessa nova novela aí que a Globo lançou, né? Que parece que o Ibope está muito baixo da novela, porque o pessoal está fazendo aí um movimento para não assistir a novela, né? Os conservadores, não só os cristãos, né? Mas tem uma grande parcela da sociedade que ainda tem uma posição mais conservadora, então está fazendo um boicote. E parece que o Ibope dessa novela está muito baixo. Mas é aquela história. A impressão que a gente tem quer impor, quer mudar os valores, os princípios de uma sociedade.
Então, eu fiz esse paralelo, que da mesma maneira que o Nabucodonosor quis impor que as pessoas se dobrassem ali diante da sua estátua, a gente vive um tempo em que, né, esses grupos, né, a sociedade mais progressista, vamos dizer assim, quer impor para os mais conservadores, para nós cristãos, esse tipo de procedimento. E com base nisso, eu quero dizer para vocês o seguinte, que para nós, né, que decidimos, né, eu creio que todos nós estamos aqui, nós fizemos essa decisão, para nós que decidimos seguir ao Senhor, a gente precisa se manter fiel, né? Nós precisamos nos manter fiéis ao Senhor, à sua palavra, aos seus valores e aos seus princípios. Agora, esse texto aqui vai mostrar para a gente alguns resultados que advêm quando a gente se mantém firme nos nossos valores e nos nossos princípios. Existem algumas consequências disso, existem alguns resultados quando nós nos posicionamos no sentido de se manter fiéis aos princípios da palavra, aos valores da palavra de Deus, né? Então, quais são os resultados, né, que advêm quando nós, como povo de Deus, decidimos não nos prostrar diante da imposição do mundo, diante da imposição do sistema desse mundo, do sistema de valores desse mundo, né? Quais são os resultados que ocorrem quando nós nos propomos a nos manter firmes em relação aos nossos valores e princípios? Alguns resultados, eu vou falar rapidamente, são 7, mas eu vou falar rápido, eu não vou me demorar hoje não, tá? No máximo 11h30 a gente acaba, fica tranquilo. O Manu desgostou, né? Amém. O primeiro resultado, gente, é o seguinte, e alguns resultados, eu vou dizer para vocês, alguns resultados são bons, mas outros resultados não são tão fáceis assim, né? O primeiro resultado aqui, de você se manter fiel, de você não ceder à imposição dos valores do mundo, é que nós vamos ser acusados. Então a gente tem que estar preparado para isso, para ser acusados. Por quê? Vamos ver aqui no texto, versículo 8. Então, o versículo 7 diz que quando, versículo 7 diz que quando a banda lá, a orquestra começou a tocar, todo mundo se prostrou, né? Olha, diz aí, portanto, versículo 7, quando todos os povos ouviram o som dos instrumentos, tem vários instrumentos aí, o que eles fizeram? Se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então ninguém questionou nada, todo mundo se prostrou, adorou, porque era uma imposição, então vamos fazer o que está sendo mandado para a gente fazer. Mas o versículo 8 diz assim: ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífano, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que tu levantaste. Olha a patrulha, tá vendo? Patrulha. E você se posiciona pelos princípios, pelos valores do reino de Deus. Surgem os patrulheiros dos valores desse mundo e começam a te acusar.
né? Então já foram acusando aqui os 3 amigos de Daniel, né? Aqui na verdade nessa passagem Daniel não aparece, mas os 3 amigos de Daniel aqui, eles se posicionaram, né? E alguém até pode perguntar, mas será que Daniel se prostrou, né? O texto ele não dá informações, mas pela integridade de Daniel, a gente acredita que ele também não se prostrou. Talvez pela posição que ele ocupasse, ou talvez no momento ele não estivesse ali presente por algum motivo, tivesse alguma viagem, não se sabe ao certo. O fato é que o texto não fala nada sobre Daniel, né? Mas obviamente, pela integridade de Daniel que a gente já viu no livro, ele também não teria concordado com isso. Mas esse capítulo aqui não fala de Daniel, fala dos 3 amigos dele, eles não se prostram. Então eu gostaria de pedir para algum irmão ler para mim um texto de Mateus capítulo 5, quem pode abrir e ler em voz alta para mim? Mateus capítulo 5, do versículo 10 ao 12. Mateus 5, do 10 ao 12. Mateus capítulo 5, do 10 ao 12. Bem conhecido, Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguiram, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Veja, Jesus ele fala que quando nós formos perseguidos, quando nós somos acusados, né, por causa dos valores do reino de Deus, ele diz: alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, e assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, gente, quando você, quando eu, quando nós nos posicionarmos a favor dos valores de Deus, do reino de Deus, e quando nós formos acusados por causa disso, porque é o que vai acontecer, como aconteceu com esses homens aqui, né? Não se assuste se acontecer isso. Por quê? Porque assim aconteceu com os profetas, assim aconteceu com Jesus, assim aconteceu com os apóstolos, e assim acontecerá com o povo de Deus também, né? Porque a gente vai ler um texto daqui a pouco que diz isso: basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Nós não somos melhores do que Jesus, né? Se os apóstolos passaram por tribulações, por se posicionarem, nós também não estamos isentos disso. Mas vamos seguir adiante. Outro resultado. Então, o primeiro resultado é de que, né, se nos posicionarmos contra os valores que o mundo tenta impor para nós à força, se nos posicionarmos, seremos acusados. Mas o que mais vai acontecer? Além de sermos acusados, seremos também confrontados. Veja o versículo 13. Você não só vai ser acusado, você vai ser confrontado também. Versículo 13 diz assim: então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Olha eles sendo confrontados aqui, está vendo? É como se estivesse dizendo para eles: eu vou dar uma segunda chance para vocês, confrontando eles ali, ó. Como que vocês não se dobraram? Como que vocês ousam não aceitar o aborto? Como que vocês ousam não aceitar a prática do homossexualismo? Como que vocês ousam não aceitar, né, tantos valores que estão sendo questionados aí nos nossos dias? Como que vocês ousam isso?
vou dar uma segunda chance para vocês, diz o rei aqui, né? Quando vocês ouvirem os instrumentos tocarem, né, vocês vão se prostrar. Aí termina o verso 15: porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados no fornalho de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ainda faz esse desafio, né? Se vocês não se prostrarem, vocês vão ser lançados na fornalha. E quem é o Deus que poderá vos livrar das minhas mãos? Então, que eles vejam, eles foram confrontados aqui, né? E aqui você tem muitos detalhes, né? Você vê aqui nesse texto, não sei se você conseguiu perceber, mas na minha leitura aqui, eu vi uma atitude de ira, uma atitude de fúria, uma atitude de ameaça, né? Da parte do rei, até da parte dos homens que deduraram lá, os 3 amigos, né? Os homens lá que quem sabe eram pessoas que tinham ciúmes, que tinham inveja desses homens, porque eles eram homens de destaque, homens inteligentes, homens sábios, né? Enfim, então você vê esse tipo de postura, né? E aqui o rei, ele chega, ele tenta amedrontar, ele confronta aqueles homens. E uma das táticas que Satanás tem realmente é tentar amedrontar as pessoas. Amedrontar as pessoas. Alguém já disse, irmãos, que Satanás ele é o rei do blefe. A gente tem que ficar muito atento, né? Porque ele é o rei do blefe. Ele sabe blefar como ninguém. E muitas vezes as pessoas caem nesse blefe, as pessoas caem nesse engano, né? Nesse engodo. Eu estava até lembrando que a gente tem a história lá de Davi, né? Que quando Davi foi ameaçado por Golias, você vê que Golias falou, fez, aconteceu, falou que ia cortar a cabeça de Davi, falou que ia pegar os restos mortais dele e jogar para as aves lá, comer, para as aves dos urubus lá, sei lá o quê, né? Assustou, tentou assustar, né? Mas Davi, na força de Deus, foi lá e venceu. E quem cortou a cabeça foi Davi, que cortou a cabeça do gigante, né? Então, muitas vezes, se a gente se deixar levar pelo blefe do inimigo, né? Ameaça, às vezes a gente pode até recuar de fato. Veja que muitas vezes, irmãos, ter uma atitude firme não é fácil, não. Não é fácil. Principalmente, a gente tem até os meninos, jovens, adolescentes, né? A gente sabe como é que é. Eu mesmo falo para vocês, né? Já comentei aqui, eu terminei o curso universitário agora em dezembro, e algumas vezes eu fiquei numa situação ali de ser um patinho feio da sala, né? Por colocar algumas posições, né? Naquilo que eu acreditava, mas que ninguém ali, praticamente quase ninguém acreditava, então você fica sendo disciplinado e sendo, né, confrontado. Então, gente, por isso que é importante a gente conhecer a palavra de Deus, por isso que é importante a gente estudar até mesmo, de ter argumentos também, né? Em alguns momentos você vai precisar, mas você ter segurança daquilo que você crê e se posicionar. Agora, saber que a gente vai ser confrontado, né? Infelizmente, né? É isso que acontece, foi o que aconteceu aqui. Mas vamos parar aí, vamos adiante. Aí a gente vai para o versículo 16 aqui. E aí, veja que é uma progressão. Nós seremos acusados, nós seremos confrontados, e outro resultado, nós seremos desafiados a manter a nossa posição, seja quais forem as consequências. No terceiro estágio aqui, a gente é desafiado a manter a posição, mesmo que as consequências forem terríveis, né? Veja no versículo 16 aí, diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos,
Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha que palavra maravilhosa isso aqui, né? Porque você vê na boca desses homens o que é a fé verdadeira. O que é a fé verdadeira? A fé verdadeira é a pessoa se manter fiel a Deus, mesmo que Deus não faça o que ela quer que Deus faça. Essa é a fé verdadeira, né? Porque é muito fácil a gente manter a fé quando Deus está fazendo tudo aquilo que a gente quer que Ele faça, né? Aí é só bênção, só vitória, né? Ô irmão, tem um testemunho aí, só bênção, só glória, só vitória, né? Deus curou, Deus abriu a porta, Deus, né, prosperou, só bênção, só vitória, estou na fé, estou na bênção, estou na graça, minha fé está crescendo. Mas a verdadeira fé é a fé que esses homens tiveram. Vocês viram que eles falaram para o rei? Eles falaram: olha, rei, é o seguinte, se Deus quiser nos livrar, Ele é poderoso para nos livrar. Agora, se Ele não quiser nos livrar, você fica sabendo que mesmo assim nós não vamos fazer o que você está mandando a gente fazer. Mesmo assim nós não vamos nos mostrar. Né? Essa é a verdadeira fé. Se Deus me der aquilo que eu espero que Ele me dê, glória a Deus, Ele é poderoso para fazer isso. Mas se Ele não me der, eu continuo tendo fé nele, eu continuo sendo fiel a Ele, independente do que for, mesmo em face da morte. Olha isso. E olha, irmãos, a gente está vivendo tempos, né, em que isso está sendo muito real, né? Não sei se você está percebendo isso, mas alguém já disse que o século onde houve mais mártires por causa da fé do Evangelho foi no século XX, século passado, que acabou há 15 anos atrás. E a gente já está no século atual, e hoje, antigamente a gente não tinha muitas notícias, né? Mas agora você está vendo, vocês estão acompanhando, então, né, esses grupos radicais islâmicos aí estão cortando a cabeça de cristãos, só pelo fato de serem cristãos. Né? Então eles vão lá, eles sequestram lá um grupo de cristãos e matam, né? Usam às vezes ali para fazer para conseguir alguma coisa politicamente falando, mas eles assassinam. Por quê? Porque essas pessoas se declaram servos de Deus, servos de Cristo, né? Então, queridos, vejam, aqui primeiro a gente tem um exemplo de fé. Nós temos que nos manter fiéis a Deus, independente de qual seja a resposta dele à nossa oração. Ele tanto pode nos dar aquilo que a gente está pedindo, ou ele pode não dar. Mas fidelidade a todo custo é isso, é se manter fiel independentemente da resposta do Senhor, sabendo que se ele não der a resposta que a gente está pedindo, Ele é soberano, Ele é Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele é sábio, né? Amém. Agora, eu disse aqui, né, que o resultado aqui é: seremos desafiados a manter a nossa posição, seja quais forem as consequências. A gente está disposto a manter os nossos valores cristãos, os nossos valores, né, diante de seja qual for a circunstância, de prisão, de morte. Será que a gente está disposto a isso? E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu escrevi uma frase aqui que é interessante, que diz assim: muitas vezes se manter fiel a Deus significa ir parar exatamente no meio da fornalha da aflição. Porque esses homens aqui, esses três, eles foram parar dentro da fornalha, não é porque eles foram infiéis,
Eles foram parar dentro da fornalha porque eles foram fiéis. Então, se posicionar em ser fiel a Deus, não estou dizendo todas as vezes, mas se posicionar em ser fiel a Deus, muitas vezes pode nos levar direto para dentro da fornalha da aflição. Eles foram parar na fornalha por causa da fidelidade deles a Deus. Então, será que estamos dispostos, irmãos, a ser fiéis a Deus, né, até o fim, até as últimas consequências? Será que estamos dispostos a manter a nossa posição? Olha, eu falo para vocês, eu admiro certos homens da nossa sociedade aí, né? Até a gente tem alguns pastores, né? A gente tem o pastor Silas Malafaia, vai ter o Marco Feliciano também, né? E outros até, que eu posso ter as minhas discordâncias, tenho, né? Algumas discordâncias, às vezes até bíblicas ou teológicas. Mas a gente precisa admitir uma coisa: são pessoas que têm sido corajosas, não é verdade? Eles têm dado a cara a tapa para defender valores, para defender princípios, não é? Porque se, né, às vezes também a igreja ou as pessoas não se posicionam, né, aí o caminhão passa por cima, né? Aí passa por cima, né? Então, gente, e estão aí, você veja como eles são ridicularizados, né? Esses dias mesmo eu vi uma foto que eu me indignei. Quando eu vi aquela foto, eu fiquei muito indignado. Olha que eu nem tenho muito assistido o Silas Malafaia. Não tenho assistido muito mais os programas do Silas Malafaia, né? Mas nesse dia eu vi essa foto e eu fiquei muito indignado. E foi de um cidadão lá que colocou essa foto no Facebook lá, né? A turma de esquerda, né? A turma de esquerda. Não gosto de falar de política, né, na minha igreja, mas olha, eu confesso que eu não entendo como um crente pode defender a esquerda. Eu não consigo entender. Porque a esquerda defende valores antibíblicos. Eu não consigo entender. Eu fico indignado quando eu vejo um crente postando coisas lá no Facebook defendendo a esquerda brasileira. Eu não consigo entender, sinceramente. Eu só posso entender uma coisa: se a pessoa não sabe o que ela está fazendo. Eu só posso fazer aquela oração: Pai, perdoa-nos porque não sabem o que fazem. Não sabe, não tem noção. Né? Porque é a esquerda que defende o relativismo dos valores éticos e morais. Né? Veja se não é a esquerda, né, que está sempre envolvida nessas leis mais polêmicas aí. Casamento entre pessoas do mesmo sexo, pessoas de mesmo sexo adotarem crianças, enfim, a favor de leis, a favor dessas minorias, né? Veja isso se não é, né? Então eu realmente não consigo entender isso, mas enfim, eu lembro que o Silas, esses dias ele estava até no programa, acho que foi até no programa do Ratinho, se não me engano, que ele estava dando uma entrevista, que uma pessoa até comentou isso aí, que ele estava num avião, ele e a esposa dele, o pastor Sérgio, a esposa estava num avião, e uma menina percebeu que era ele, que não é cristã, não é evangélico, obviamente, quis aproveitar, né, surfar ali na onda do Silas Malafaia, escreveu uma plaquinha assim, pegou uma folha de caderno, escreveu assim: abra sua mente, gay também é gente. E aí ela tirou uma selfie de tal forma que pegava ela com a plaquinha aqui na frente e ele com a esposa dele no banco de trás, tipo como se ela estivesse mandando uma indireta para ele lá. Não sei nem se ele viu que ela estava com essa plaquinha, porque acho que deve ter visto, porque parece que ele falou que fez o maior escândalo no avião depois. Ele estava querendo dizer que ele fez o maior escândalo no avião depois. Mas gente, não é maldade? Fala para mim, em algum momento o pastor Silas Malafaia ou o Marco Feliciano falou que gay não é gente? Em algum momento?
Então veja como as pessoas são maldosas. Porque em nenhum momento foi falado que gay não é gente. Ela colocou, abra sua mente, gay também é gente. Totalmente uma falácia, é isso que eu falo. Em nenhum momento foi dito que gay não é gente. Muito pelo contrário. São seres humanos dignos do nosso respeito. Pessoas dignas do nosso amor, pelas quais Jesus morreu. A única questão é que nós discordamos da prática sexual. Ponto. Só isso, mais nada. E temos o direito de discordar. Assim como eles têm direito de discordar da nossa prática religiosa, nós temos o direito de discordar da sua prática sexual. Ponto. Mas a sociedade quer impor a força. Os tolerantes são intolerantes. Está dando para entender? E eu lembro que quando eu vi isso, eu fiquei indignado. Falei, meu Deus, mas que maldade. E pensei que se fosse ele, eu processava. Né? Mas ele depois parece que ele até falou, não vou nem. Mas ele poderia, eu acho que ele. A pessoa foi tão idiota, né, doutor? Acaba o processo, não acaba? O uso de imagem indevida deles. Não é isso? Eu acho que eu, se fosse eu, iria processar. Né? Ele que parece que disse que vai deixar para lá. Mas, veja, é a sociedade tentando impor a força. Né? Então, gente, a questão é essa. Né? Agora, uma coisa que ele falou é que, depois, nessa entrevista, ele falou uma coisa que é verdade. Ele falou assim, ó, Ratinho, sabe uma coisa? Eu tenho que ser até grato para esse pessoal, porque eles me dão popularidade, eles me dão ibope. Eu fico perseguindo, é isso aí, e é verdade. Né? A pessoa começa a te perseguir, ela dá ibope para você. Né? Então, estão, sem notar, estão promovendo a pessoa. Mas tudo bem, vamos lá. Gente, o que mais? Olha como a coisa vai crescendo, né? Seremos acusados, seremos confrontados, seremos desafiados a manter a nossa posição, mesmo em meio a consequências terríveis. Um passo a mais. Seremos perseguidos, muitas vezes até mesmo com requintes e crueldade. Veja aí no versículo 19, olha aí. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Olha aí, irmãos, seremos perseguidos até mesmo com atos de crueldade. Veja que aqui, se não bastasse a fornalha já ser uma coisa cruel, ainda mandou aumentar 7 vezes mais, né? A fornalha. Versículo 20. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Então veja que a chama estava tão forte que os soldados que foram levar os 3 para a fornalha morreram queimados, só de chegar perto, já morreram. É o que o texto está dizendo aí, versículo 23. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então veja aí, né? Perseguido, muitas vezes até mesmo com atos de crueldade. Tá, irmãos? Então não é brincadeira não, manter a posição, né? De não comprometer, de não negociar com os valores de Deus, do reino de Deus, da palavra de Deus, pode trazer perseguição nesse nível aqui. E é como eu estou dizendo, a gente está vendo aí acontecer hoje, você está vendo, né? A
gente tem ouvido notícias de igrejas sendo queimadas, né? Pessoas, cristãos sendo queimados vivos, né? Enfim, toda a série de atrocidades sendo feitas, né? Até os muçulmanos agora, os islâmicos, desses grupos radicais, eles chamam os cristãos de o povo da cruz, que eles vão mesmo, o objetivo deles é exterminar o povo da cruz. Então, se você faz parte do povo da cruz, você corre risco, hein? Diga aí para o irmão, você está correndo risco. O negócio é sério, deixar os irmãos com medo. Vocês viram esses dias aí que foram, eu vi a notícia meio por alto, né? Mas que foram encontrados jovens aqui no Brasil que se alistaram para participar desses grupos aí, né? Porque eles estão agindo assim, eles estão pegando. Tem que falar. Agora. Não, tem que falar. Irmão, quem é adepto de terrorismo são aqueles que adotam a ideologia de esquerda. É verdade, é fato, né? A esquerda, ela defende a tomada da força, a tomada do poder pela força. A nossa presidente defendeu na ONU que a gente tem que negociar com os terroristas, né? Porque ela foi uma terrorista no passado. Então veja, a gente teve aqui no Brasil esses dias jovens que foram descobertos aí querendo participar desses grupos terroristas, né? E o pessoal pensa assim, gente, eles pensam assim. Eu tive um professor agora, no semestre passado, professor, que ele falou que teve uma época da vida dele que ele queria participar das FARC, que é as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Ele falou assim, ele disse que queria fazer alguma coisa útil da vida dele, e ele achou que fazer uma coisa útil era entregar a vida dele por essa causa, contra o imperialismo dos países ocidentais, dos norte-americanos, do capitalismo, aquela conversa, né? E ele disse que ele quase foi, que ele chegou a se inscrever. Então veja, tem muita gente que pensa assim, gente. Tem muita gente que está sendo doutrinada dessa forma, né? E é aquilo que eu sempre falo, a pessoa ela vai dar a vida dela por uma causa. Por isso que eu escolhi causa do Evangelho. Eu espero que essa seja a sua escolha também. Se a gente tiver que dar a nossa vida por uma causa, que seja uma causa que vale a pena a nossa morte, né, irmãos? Que seja a causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, amém? Que seja o reino de Deus. Mas tem gente que está querendo se engajar em alguma causa, e às vezes entram nesse tipo de causa, né? Então não vai ser incomum você encontrar pessoas, né? Jovens aí que foram doutrinados nessa doutrina marxista, de muitas vezes quererem participar desses grupos terroristas. E às vezes esses grupos terroristas, eles estão fazendo o quê? Não, você vai se alistar, mas você vai servir dentro do seu país. Você vai provocar atos terroristas dentro do seu país. Vídeo que aconteceu na França agora em janeiro. Aqueles atos terroristas foram feitos por pessoas que acho que eram até cidadãos franceses, que moravam na França, né? Então, queridos, é isso. Nós temos que entender que os tempos que a gente está vivendo, né? Mas vamos adiante, agora vamos melhorar um pouco aqui, vamos arejar um pouco, né? Qual outro resultado? Além da gente, nós podermos ser acusados, confrontados, desafiados, perseguidos, como eu já falei. Agora, outro resultado que a gente tem que ter em mente, quando a gente se determinar a manter os valores do reino de Deus,
é que Deus estará conosco. Amém? Esse é o resultado. Deus estará conosco. Aconteça o que acontecer, nem que seja morte, Deus estará conosco. Porque algumas vezes Deus livra, como aqui. Outras vezes Deus não livra. Não porque Ele não tenha poder para fazê-lo, mas Ele permite. Deus não livrou Estevão. Estevão morreu apedrejado, lá no livro de Atos. Morreu pela causa que vale a pena morrer, pela causa do Evangelho. Morreu pela causa. Os apóstolos de Jesus, talvez só com exceção de João, todos foram martirizados. O apóstolo Paulo, segundo a tradição, foi degolado. O apóstolo Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo. João, embora não tenha sido martirizado, foi exilado na ilha de Patmos. Então, queridos, às vezes Deus livra, como aqui nesse caso. Às vezes Deus não livra. Agora, uma coisa é certa: em todas as situações Ele estará conosco. Amém? Porque no caso lá de Estevão mesmo, lembra? Ele estava lá para morrer e ele teve uma visão. Ele viu os céus abertos e o Filho de Deus assentado à direita do Todo-Poderoso. O Senhor estava com ele. Mesmo no momento da morte, do martírio, o Senhor estava ali com ele, né? Então veja, o versículo 24. Vamos lá para a gente encerrar. Versículo 24 diz assim: então o rei Nabucodonosor se espantou. Deus estará conosco, irmãos. O rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, governadores, conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Olha que maravilhoso. Isso é o poder de Deus, né? Deus é poderoso para nos livrar. Se Ele quiser, Ele é poderoso. Mas uma coisa é certa: Ele sempre vai estar conosco, né? E tem alguém que já disse também, né, que Deus, muitas vezes, irmãos, Deus, Ele não nos livra da fornalha, Ele nos livra na fornalha. É diferente, né? Às vezes a gente quer que Deus nos livre da fornalha, mas às vezes Deus vai permitir que a gente passe pela fornalha, mas Ele vai nos livrar na fornalha. Amém? Glória a Deus. Aí aqui Ele livra esses homens. Por quê? Porque Deus sempre está conosco. E outro resultado, né? Eu já falei 5, o 6º. Outro resultado: a nossa fidelidade servirá de testemunho a todos os que estão ao nosso redor. Veja que a fidelidade dos 3 aqui serviu de testemunho para todo o império. Foi o mesmo caso que eu falei de Daniel semana passada, né? O que um povo escolhido por Deus não conseguiu fazer, que era dar um testemunho eficaz, o povo judeu, no caso aqui, 3 homens que foram fiéis a Deus conseguiram impactar todo o império, assim como Daniel já tinha feito lá no capítulo anterior. Veja aqui o versículo 28, olha. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto:
qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que não possa livrar como este. Amém? Então você vê que naquela época tudo se resolvia assim, né? Ou é fornalha, ou vai ser despedaçado, a coisa era bem radical, bem tranquilo, né? As leis eram bem assim. Se blasfemar contra o Deus deles, vai ser despedaçado. E tudo que tiver, né? Mas gente, uma vida de fidelidade a Deus é muito mais eficaz do que 1000 palavras sem exemplo. Viram? Uma vida de fidelidade a Deus é muito mais eficaz do que 1000 palavras sem exemplo. Uma vida exemplar pode exercer grande impacto sobre muitas vidas. Esses homens foram fiéis e a vida deles serviu de impacto sobre todo aquele reino, sobre todo aquele mundo. E por último resultado, né? Também da nossa decisão é que Deus também, em função da nossa decisão, Deus também pode nos fazer prosperar. Amém? Por isso que eu falei que os últimos 3 pontos eram mais light, né? Mas Deus pode nos fazer prosperar, porque está escrito aqui, ó, versículo 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Deus sempre pode fazer prosperar aqueles que lhe são fiéis. amém. Se por um lado ser fiel a Deus pode sim nos colocar no centro da fornalha, do fogo aceso, mas também Deus pode reverter isso e pode trazer prosperidade para nós. Amém, irmãos? Amém. Então vamos ficar de pé na presença de Deus. Espero que você tenha entendido a palavra. Que Deus nos dê força e graça, né? Porque a gente sabe que quando a gente está ali no meio do fogo cruzado, não é fácil não se manter fiéis ao Senhor.